Ele era o bebê do milionário que nunca sorria, até arrancar a peruca da faxineira e revelar uma verdade que ninguém estava pronto para encarar. Mas antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque esta história é impossível de esquecer. E o que vem a seguir é de partir o coração. A porta do quarto se abriu com força, e o milionário Eduardo parou paralisado diante da cena. O coração disparou. Seu filho pequeno, de apenas 8 meses, gargalhava pela primeira vez desde que nasceu. Mas o motivo daquela risada deixou o homem sem reação. O bebê segurava com suas mãozinhas uma peruca loira, arrancada da cabeça da jovem faxineira Clara. Ela estava de joelhos, os olhos arregalados de pavor, tentando cobrir a cabeça completamente careca. As lágrimas escorriam, e o silêncio pesado só era quebrado pelas risadinhas do bebê. Eduardo não sabia o que o chocava mais: o riso inédito do filho ou a descoberta da mentira escondida pela funcionária. Clara tentou se levantar, mas as pernas tremiam. Senhor Eduardo, eu posso explicar. A voz dela falhou, enquanto as lágrimas molhavam o uniforme simples de faxineira. Eduardo, ainda em choque, não conseguia falar. Apenas encarava a cena. Seu filho, que nunca havia sorrido, agora brincava feliz com a peruca caída no chão. O contraste era cruel. Clara abaixou a cabeça, envergonhada, e disse com um fio de voz: Eu não queria enganar ninguém. Só queria trabalhar. Miguel, o bebê, esticava os bracinhos para tocar o couro cabeludo liso da moça. Ele sorria, gargalhava, como se tivesse encontrado nela um espelho de pureza. Clara, ainda tentando segurar o choro, deixou escapar um sussurro. Agora somos iguais, Miguel. Sem cabelos, mas com amor no coração. Eduardo engoliu seco. Desde a morte da esposa no parto, ele jamais vira o filho reagir de maneira tão viva. A dúvida crescia em sua mente. Como aquela mulher simples havia conseguido algo que nenhuma babá, médica ou enfermeira havia alcançado? A porta do quarto se abriu novamente. Helena, a governanta da mansão, apareceu e ficou estática diante da cena. Seus olhos estreitaram-se em reprovação. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com a voz carregada de veneno. Clara, assustada, tentou se justificar. Eu só estava ninando o bebê. Ele puxou meu cabelo. A voz dela morreu, e Helena sorriu de canto, percebendo a vulnerabilidade da faxineira. Então era isso que você escondia, careca? Zombou. Eduardo olhou para Clara, dividido entre a compaixão e a desconfiança. Com a voz embargada, Clara finalmente decidiu falar. Eu tive câncer, senhor. Fiz quimioterapia. Perdi todos os cabelos. Achei que ninguém me daria emprego se soubesse. Eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe. Ela tremia, segurando Miguel com cuidado. Eduardo ficou sem palavras. Helena, no entanto, aproveitou a deixa. Está vendo, senhor? Uma mulher com esse histórico... Quem garante que não traz riscos para o bebê? Clara fechou os olhos com força, sentindo o peso do preconceito cair sobre seus ombros. A notícia se espalhou pela casa como fogo em palha seca. No dia seguinte, os outros empregados já cochichavam pelos corredores. A faxineira é doente. É perigosa para o bebê. Clara, que só queria trabalhar em paz, agora enfrentava olhares de julgamento a cada passo. Eduardo, ainda confuso, observava, tudo em silêncio. No fundo, ele lembrava do sorriso do filho nos braços dela, mas as palavras de Helena ecoavam em sua mente. E se for arriscado? Naquela noite, Miguel chorava sem parar. Helena tentou embalá-lo, sem sucesso. Outras funcionárias se revezaram, mas o bebê gritava ainda mais alto. Clara, da porta do quarto, observava com o coração apertado. Posso tentar? Arriscou perguntar. Helena lançou-lhe um olhar fulminante. Não, esse não é o seu trabalho. Mas Eduardo, exausto e sem alternativas, cedeu. Deixe-a tentar. Clara entrou, pegou Miguel no colo e começou a cantarolar baixinho. Em segundos, o choro cessou. O bebê aninhou-se contra seu peito careca, sorrindo em paz. Helena observava a cena com o coração queimando de ciúme. Para ela não era apenas sobre o bebê. Secretamente,
Nutria sentimentos por Eduardo e não suportava a ideia de vê-lo sensibilizado por uma simples faxineira. Na manhã seguinte, espalhou boatos ainda piores. Vocês viram? Essa mulher não contou toda a verdade. Quem sabe se ela ainda não está doente? Vai colocar todos em risco? Cochichava com os empregados. Clara ouvia os murmúrios e sentia sua dignidade ser dilacerada pouco a pouco. Certa tarde, Eduardo encontrou Clara chorando sozinha na área de serviço. Se quiser que eu vá embora, eu entendo, disse ela, sem conseguir encará-lo. Eduardo respirou fundo. Eu não sei o que pensar, Clara. Só sei que meu filho nunca sorriu assim com ninguém. Isso não posso ignorar. Clara o olhou, surpresa, com os olhos marejados. Pela primeira vez, havia um fio de esperança de que ele pudesse acreditar nela. Mas Helena, espreitando atrás da porta, ouviu tudo e jurou para si mesma que destruiria aquela mulher. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Eduardo releu relatórios médicos antigos, tentando entender se Clara poderia realmente oferecer algum risco. Nada fazia sentido. O coração lhe dizia que ela era sincera, mas o medo de errar como pai o sufocava. Lembrou-se do riso do filho, das mãos pequeninas acariciando a cabeça lisa da faxineira. Era impossível negar aquela conexão. Eduardo tomou uma decisão. Clara ficaria na casa, pelo menos até descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, Eduardo desceu para o café e percebeu o silêncio pesado entre os funcionários. Clara servia o café de cabeça baixa, fingindo não ouvir os cochichos atrás dela. É perigosa. Não devia estar aqui. Eduardo observava tudo, dividido entre a raiva pelo preconceito e a dúvida sobre se estava tomando a decisão certa ao mantê-la. Miguel, desde o incidente, passara a rejeitar o colo de todas as outras babás. Só se acalmava com Clara. À noite, quando ela não estava por perto, o bebê chorava até perder a voz. Eduardo, exausto, começou a perceber que o vínculo entre os dois não era coincidência. Era algo mais profundo. Helena, ciente dessa ligação, aproveitava cada oportunidade para plantar medo. Senhor Eduardo, crianças sentem quando algo está errado. Esse apego exagerado não é natural. Eduardo a olhou, irritado. O que não é natural é meu filho nunca sorrir e agora com ela, finalmente reagir. Helena estreitou os olhos, sentindo a batalha escapar de suas mãos. Certa tarde, Clara foi chamada ao escritório de Eduardo. Tremendo, ela entrou. Clara, eu quero a verdade. Toda a verdade. Ela respirou fundo e contou cada detalhe da sua luta contra o câncer. Das noites sem esperança. Da mãe que nunca deixou que desistisse. Eduardo ouviu em silêncio. Quando terminou, Clara abaixou os olhos. Agora o senhor sabe de tudo. Se quiser que eu vá embora, eu entendo. Mas Eduardo não respondeu de imediato. Para tirar a dúvida, Eduardo chamou o médico da família para avaliar Clara. O exame confirmou. Ela estava curada, sem risco algum de transmitir qualquer doença. O resultado trouxe alívio, mas também levantou outra questão. Se estava saudável, por que todos ainda desconfiavam tanto dela? Clara percebeu que a verdade médica não era suficiente para calar os preconceitos. Helena não suportava ver a confiança crescendo entre Eduardo e Clara. Uma noite, encontrou Clara cantando para Miguel no jardim e interrompeu com voz fria. Aproveite enquanto pode. Logo todos verão quem você realmente é. Clara engoliu seco, mas não respondeu. No fundo, sabia que a batalha contra aquela mulher apenas começava. Um dos jardineiros, amigo de longa data da família, chamou Clara discretamente. Cuidado com a dona Helena. Ela já tentou prejudicar outras funcionárias antes. Sempre que se sente ameaçada, espalha mentiras. Clara ficou surpresa, mas de alguma forma não se sentiu aliviada. Se Helena já havia destruído outras vidas, o que faria com ela? Eduardo, cada vez mais cansado, percebia o quanto Miguel dependia de Clara. Nas reuniões de negócios, sua mente vagava para casa, preocupado com a possibilidade de a governanta cumprir suas ameaças. Pela primeira vez, ele questionava sua própria capacidade de proteger o filho, e talvez também aquela mulher que tanto já sofrera. Durante um jantar com amigos empresários, Helena aproveitou o momento para humilhar Clara. Fingindo uma gafe, revelou diante de todos que a faxineira era uma paciente de câncer escondida atrás de uma peruca barata.
Risadinhas constrangidas ecoaram na sala. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse reagir, Clara levantou-se, os olhos marejados, e saiu correndo. Miguel, ouvindo a voz alterada e percebendo a ausência de Clara, começou a chorar. Desesperadamente, alto o bastante para todos os convidados ouvirem. Eduardo subiu correndo, pegou o filho no colo, mas nada funcionava. Só então compreendeu. O choro do bebê não era apenas de desconforto. Era um grito de que precisava dela, a única que lhe dava paz. Clara caminhou até a lavanderia com o peito ardendo. Encostou as costas na parede fria e respirou fundo para não desabar. Eduardo entrou alguns minutos depois, ainda com o nó da gravata torto e a culpa no rosto. Eu devia ter te defendido na hora, disse baixo. Não precisava me defender, precisava me ouvir, respondeu ela, enxugando os olhos. Estou ouvindo agora. Fica, por ele, e por mim também. Clara mordeu os lábios. Eu fico, pelo Miguel. O resto, a gente vê depois. Ele assentiu. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que não era ele quem tinha o poder naquela conversa. Na manhã seguinte, o pediatra observou Miguel no colo de Clara, atento ao ritmo dos olhinhos e ao relaxamento do corpo. O vínculo é evidente, concluiu. Estabilidade, rotina e a presença desta cuidadora serão decisivos. Helena, ao fundo, revirou os olhos. Eduardo não hesitou. A partir de hoje, Clara fica oficialmente como acompanhante do Miguel. O senhor está cometendo um erro, cortou a governanta. O único erro foi eu demorar a perceber o que meu filho precisa, respondeu ele. 2 dias depois, o portão tocou. Conselho tutelar. Uma denúncia anônima falava em exposição do menor à pessoa com histórico médico duvidoso. Clara gelou. Helena sorriu de canto. A conselheira entrou, fez perguntas, observou o bebê. Miguel resmungava, até ouvir Clara cantar. Sorriu, relaxou, pegou no sono. Não vemos irregularidade, pelo contrário, concluiu a conselheira. O bebê está seguro e vinculado. Quando o carro oficial saiu, Helena esmagou um copo de cristal na mão. O corte fino sangrou. O ódio também. Na troca de turno, Clara não encontrou a peruca na gaveta. Procurou em todo canto. Nada. Horas depois, surgiu um envelope pardo debaixo da porta do escritório de Eduardo. Exigimos dinheiro para não expor o segredo da sua funcionária. Dentro, um grampo de cabelo com fios curtos e um frasquinho sem rótulo. Estão tentando chantageá-lo usando a minha história, disse Clara a voz baixa. Eduardo franziu o senho, ligou para o segurança-chefe. Revisem acessos, armários e câmeras. A partir de hoje, nada entra na copa do Miguel sem cadeia de custódia. Eduardo instalou um armário de vidro trancado. Mamadeiras etiquetadas, horários, assinaturas. Clara propôs. Cada frasco sai da cozinha lacrado, passa por mim e vai direto ao Miguel. Se houver troca, a gente saberá onde. Helena sorriu ao ver a novidade. Era exatamente o que ela queria driblar. Naquela noite, foi vista discretamente no corredor da copa. A câmera do teto piscou. No dia seguinte, o técnico disse: interferência. Caiu o sinal por 8 minutos. Clara e Eduardo se olharam. 8 minutos era tempo demais. Uma tempestade caiu sobre a cidade. Clara, de plantão, ninava Miguel com murmúrios. Em paralelo, Eduardo e o segurança observavam telas na sala secreta. Às 2h12, a sombra de Helena atravessou o corredor. A câmera principal falhou, mas a câmera auxiliar, recém-instalada atrás de um vaso, continuou. As mãos dela pairaram sobre a mamadeira de reserva. 3 gotas. Agora, sussurrou Eduardo no rádio. A equipe correu, mas Helena foi ágil. Escapou por uma porta lateral. Miguel, minutos depois, ficou sonolento demais. Clara cheirou a buiação mamadeira e empalideceu. Está errado. Ligue a ambulância. No hospital, o toxicologista falou sem rodeios. Sedativo. Dose não letal graças à rapidez de vocês. Eduardo, com as mãos no cabelo, encarou Clara. Se você não estivesse aqui, eu estava. E vou continuar, respondeu ela. Na madrugada, Miguel dormiu tranquilo no colo da faxineira. Eduardo ficou olhando os dois e entendeu onde estava o centro de gravidade daquela casa.
De volta à mansão, o detetive contratado por Eduardo trouxe o dossiê. 2 demissões anteriores por conduta antiética, sumiços de remédios, relatos de manipulação e apego excessivo a crianças de famílias ricas. E tem mais, disse o detetive. A pane de 8 minutos foi injetada por dentro. Alguém com acesso técnico. O login? Usuário da governanta. Helena entrou na sala, pálida, quando viu os prints impressos. Vocês não entendem. Eu cuidei de tudo aqui quando ninguém cuidava de vocês, gritou. Clara se pôs à frente. Cuidar não é controlar. E amar não é ferir. A polícia chegou. Helena tentou correr pelos fundos, mas foi contida no jardim, debaixo da chuva fina. Antes de ser levada, olhou para Clara com rancor antigo. Você roubou meu lugar. O lugar ao lado de uma criança se conquista, respondeu Clara, firme. Na mesma noite, Eduardo reuniu os funcionários. A partir de hoje, respeito é regra. E Clara não é mais a faxineira. É a responsável pelo bem-estar do Miguel. Houve um silêncio que não era de medo. Era de reconhecimento. Na varanda, o vento trouxe o cheiro de terra molhada. Eduardo falou sem rodeios. Eu demorei para ouvir. Você salvou meu filho 2 vezes. De fora. E de mim mesmo. Clara baixou os olhos. Eu só fiz o que uma mãe faria. É por isso que quero formalizar, disse ele, estendendo uma pasta. Contrato, salário digno, autonomia nas decisões do Miguel. E, se você aceitar, quero que fique também pela gente. O coração dela vacilou. Antes que respondesse, o porteiro anunciou um envelope entregue em mãos, sem remetente. Eduardo abriu. Dentro, uma cópia de um laudo médico antigo e um bilhete. Vocês acharam que acabou. Ainda há coisas que vocês não sabem sobre o nascimento do Miguel. Clara e Eduardo se olharam. A paz recém-nascida ganhava de repente uma nova sombra. Eduardo e Clara estudaram o laudo antigo sob a luz da sala de jantar. Era um registro de maternidade. O nome da mãe biológica de Miguel estava borrado, mas havia uma anotação estranha. Transferência de custódia confidencial. Eduardo empalideceu. Isso não faz sentido. Clara, há algo no nascimento do meu filho que eu nunca soube. No dia seguinte, Eduardo procurou o antigo obstetra da família. O médico, já idoso, hesitou antes de falar. Senhor Ferraz, na noite do parto houve complicações. Sua esposa entrou em colapso. Mas não foi só isso. Houve uma substituição de registros. Alguém influente quis manter segredo. Eduardo sentiu o chão sumir. De volta à mansão, Clara percebeu a angústia dele. Eduardo, com as mãos trêmulas, confessou. Eu não sei se o Miguel é realmente filho de sangue da Carla. Clara o abraçou, firme. O que importa é que ele é seu filho de coração. O resto é detalhe. Mas Eduardo sabia que aquilo não acabaria ali. No presídio, Helena recebia visita. Uma mulher de olhar duro lhe entregou papéis. Se eu cair, você cai comigo, sussurrou Helena. A estranha sorriu. Eu só quero que ele nunca descubra quem realmente é o Miguel. A conexão entre o laudo e Helena começava a se revelar. Clara teve um sonho perturbador. Via Miguel sendo arrancado dos seus braços por mãos desconhecidas, enquanto Eduardo desaparecia numa névoa. Acordou suada, ouvindo o bebê chorar no quarto. Quando o pegou no colo, jurou em silêncio. Eu não vou deixar ninguém te tirar de mim. Eduardo recebeu uma carta anônima com uma foto da sua falecida esposa, em um corredor de hospital, momentos antes do parto. No verso, um bilhete. Carla sabia mais do que dizia. Procure no cofre do quarto dela. Ao abrir o cofre esquecido, Eduardo encontrou um diário. No diário, Carla escrevia sobre uma enfermeira que insistia em levá-la para a cesariana antes do tempo. Sinto que querem meu filho por algum motivo. Confio apenas em Eduardo e numa funcionária chamada Clara que me tratou no hospital. Eduardo tremeu. Clara? Mas eles só se conheceram anos depois, ou será que não? Clara, com lágrimas nos olhos, revelou. Eu trabalhava como voluntária no hospital, Sr. Eduardo. Eu estava lá naquela noite. Segurei a mão da sua esposa antes da cirurgia. Eu ouvi coisas, mas nunca quis acreditar. Eduardo percebeu que suas vidas estavam
Entrelaçadas muito antes do acaso na mansão, Eduardo levou o diário à polícia. Descobriu-se que Helena tinha ligações com aquela enfermeira suspeita, que fazia parte de um esquema de adoção ilegal de recém-nascidos ricos. Helena queria manipular Miguel desde o início, e a obsessão por Eduardo era só parte do plano. Quando a verdade explodiu, a imprensa cercou a mansão. Eduardo apareceu diante das câmeras. O Miguel é meu filho, de sangue ou não. E é filho da Clara também, porque foi ela quem lhe deu vida de verdade. Meses depois, a vida reencontrou a paz. No jardim da mansão, Miguel dava os primeiros passos entre Clara e Eduardo. Papai! Mamãe! Gritou, arrancando risos e lágrimas. Eduardo segurou a mão de Clara. Nada do que aconteceu foi em vão. Você não é só a mulher que salvou meu filho. Você é a mulher que mudou a minha vida. Eles se beijaram sob o pôr do sol, e Miguel bateu palminhas. O bebê que nunca sorria agora tinha uma família inteira para chamar de sua. E você? O que faria no lugar de Eduardo? Acreditaria no amor simples de Clara, ou deixaria o preconceito falar mais alto? Comente abaixo a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.